Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula aqui do canal Curso do Livro, o canal onde a gente pega um livro de tecnologia, transforma ele em videoaula para você aprender de uma forma mais fácil e mais didática. Continuando o nosso livro JavaScript e jQuery, no módulo 8, vamos falar sobre Ajax e JSON. Então nós vamos ver aqui Ajax, dados, jQuery e Ajax. Ajax é uma técnica... Antes mesmo de eu até passar o conteúdo aqui, já dando uma pausa, essa primeira parte a gente vai até ter um exercício aqui, mas ele é um conteúdo mais teórico, que é importante para a sua base, para a gente prosseguir nos exercícios. Então não pulem essa etapa, ok? Assista com bastante atenção e se surgir dúvida você coloca aí nos comentários. Não deixa também de curtir e se inscrever no nosso canal, ok? Lembrando, muitas pessoas que vêm aqui e assistem esse canal nem é inscrito, né? Como eu estou mostrando para você aí na tela agora. Olha aí a quantidade de pessoas que veem as videoaulas e ainda assim não se inscreve. Então vou pedir encarecidamente, se inscreva no canal, ok? Então Ajax é uma técnica para carregar dados em uma parte da página sem precisar atualizar a página inteira. Os dados são frequentemente enviados em um formato chamado JavaScript Object Notation, que é o JSON. A capacidade de carregar novo conteúdo em uma parte da página melhora a experiência do usuário, pois ele não precisa esperar que a página inteira seja carregada se apenas uma parte estiver sendo atualizada. Isso levou ao crescimento das chamadas aplicações de página única, ou Single Page Applications, que são ferramentas baseadas na web que se parecem mais com softwares tradicionais, mesmo sendo executados no navegador. Resumindo, o Ajax é uma linguagem de programação que você vai poder utilizar o carregamento assíncrono da página. O que é um carregamento assíncrono? Você está navegando num site e você está fazendo uma determinada ação naquele site, uma pesquisa, um cadastro de formulário, clicar em algum botão e não necessariamente todo o navegador vai carregar. Somente aquela parte da aplicação vai ser carregada. Isso é um carregamento assíncrono, ok? E o síncrono é aquele quando a gente, por exemplo, manda um formulário e você precisa que todo o site carrega, que ele vai te mandar para uma outra página ou ele vai fazer alguma atividade, alguma ação e aí carrega toda essa página, ok? Então, basicamente, é isso para diferenciar. O que é o Ajax? Ajax permite que você solicite dados de um servidor e os carregue, sem precisar atualizar a página inteira. Formatos de dados. Os servidores normalmente enviam dados nos formatos HTML, XML e JSON. Então você aprenderá sobre esses formatos. jQuery e Ajax. jQuery facilita a criação de requisições Ajax e o processamento dos dados retornados pelo servidor. O que é Ajax? Você pode ter visto o Ajax usando muitos sites, mesmo que você não estivesse ciente de que estava sendo usado. Então vamos lá. Aquela página inicial, por exemplo, do Google, quando você vai fazer uma busca, ou ali mesmo no YouTube, quando você está fazendo uma busca, e ali aparece a descrição do vídeo, vai aparecendo ali mini thumbs dos vídeos. Outro exemplo, uma rede social, Twitter, né, que é o X, quando você vai criar ali um tweet, você envia e ele atualiza a página sem carregar o navegador. Ou se você já fez alguma compra no Mercado Livre, Shopee, e quando você clica para adicionar o produto, esse produto imediatamente vai para um carrinho, sem que o navegador carregue a sua página. Ou até mesmo quando você está criando, por exemplo, um nome para o seu Instagram. À medida que você vai criando o nome, a rede social ali vai verificando se aquele nome é permitido ou não para ser utilizado, sem precisar carregar a página. Tudo isso são exemplos aí de Ajax. Por que utilizar o Ajax, né? Por que usar o Ajax? O Ajax usa um modelo de processamento assíncrono. Isso significa que o usuário pode fazer outras coisas enquanto o navegador web espera que os dados sejam carregados, acelerando a experiência do usuário. Então, usando o Ajax enquanto as páginas estão carregando. Quando o navegador encontra uma tag script
ele normalmente pausa o processamento do restante da página até que toda a página tenha carregado e processado o script. Isso é conhecido como um modelo de processamento síncrono. Então, quando você faz, por exemplo, um sistema e usa o JavaScript e coloca o seu script, a página externa chamando o JavaScript lá em cima, entre ali o head do HTML, quando você for carregar a página, primeiramente ele vai ter que ler todo o script, para só depois ele carregar a página. E se tiver algum erro, ele não vai passar. Vai dar um erro no navegador. Isso é uma linguagem de programação que utiliza o sistema processamento síncrono, que ele primeiro carrega o script para depois carregar ali o restante da página. Quando a página está carregando, se um script precisa coletar dados do servidor, por exemplo, se você vai buscar aí um site que tem taxa de câmbio, atualizações de status e por aí vai, então o navegador não apenas aguardaria o carregamento do script, mas também esperaria uma resposta do servidor antes de continuar a exibição. Então, se você entrar num site, por exemplo, da Bolsa de Valores, determinados momentos, pode ser que ele carregue toda a página. Por quê? Porque ele precisa buscar num servidor uma informação para mostrar para você na tela. Com o Ajax, o navegador pode solicitar dados do servidor e, enquanto aguarda a resposta, continuar carregando o restante da página e permitindo que o usuário interaja com o site. Isso é conhecido como um modelo de processamento assíncrono ou não bloqueante. Então, essa mesma página que eu dei o exemplo aqui anteriormente, você vai consultar um site de bolsa de valores e ele precisa consultar num servidor se determinada informação foi atualizada. Com o Ajax, você não precisa carregar toda a página. Ele vai carregar somente essa parte no seu site, no seu sistema. Ok? Então, isso é um modelo de processamento assíncrono, tá? Não bloqueante. O navegador não espera os dados de terceiros para exibir a página. Quando o servidor responde com os dados, um evento é disparado, como o evento load, que é acionado quando uma página termina de carregar. Esse evento chama uma função que processa os dados. Então, basicamente, isso é o formato assíncrono. Continuando aí. Usando Ajax para quando as páginas já carregaram. Bom, depois que uma página já foi carregada, se você deseja atualizar o que o usuário vê no navegador, normalmente precisaria atualizar a página inteira, foi o que a gente falou anteriormente. Isso significa que o usuário teria que aguardar o download e a renderização de uma página inteira. Com o Ajax, se você precisar atualizar apenas uma parte da página, pode apenas atualizar um único elemento. Isso é feito interceptando um evento, como um clique em um link ou o envio de um formulário, por exemplo, e solicitando novos dados do servidor de forma assíncrona. Enquanto esses dados estão sendo carregados, o usuário pode continuar interagindo com o restante da página. Assim que o servidor responde, um evento especial de Ajax é disparado e atualiza apenas aquela página. Então, olha que poder que tem o Ajax. Como não há necessidade de atualizar a página inteira, os dados carregam mais rápido e o usuário pode continuar utilizando a página normalmente enquanto aguarda. Bom, uma curiosidade, é que, historicamente, o Ajax ele era uma sigla para as tecnologias usadas em requisições assíncronas. O significado é Asynchronous JavaScript and XML. Desde então, a tecnologia ela evoluiu de um tanto que o termo Ajax agora se refere a um grupo de tecnologias que permitem funcionalidades assíncronas no navegador. Então, a Ajax agora já é considerado um grupo de tecnologia, ok? Só uma curiosidade. Como que o Ajax funciona? Olha que interessante que agora você vai conseguir visualizar. Ao usar o Ajax, o navegador solicita informações de um servidor web. Então, processa a resposta do servidor e a exibe na página. Então, a primeira parte que nós temos aqui é o The Request, que é a requisição. Talvez um clique no formulário,
talvez um clique num link, passando o mouse sobre um determinado campo. A gente pode fazer aí diversas formas de gatilho para estar fazendo o request, tá? Então o navegador solicita informações do servidor, o navegador solicita dados do servidor, a solicitação pode incluir informações que o servidor precisa, assim como o formulário pode enviar dados para o servidor. Os navegadores implementam um objeto chamado XML HTTP Request para lidar com requisições AJAX. Depois que uma solicitação é feita, o navegador não espera uma resposta do servidor e continua carregando a página normalmente. Então esse é o poder de você fazer uma requisição sem precisar carregar toda a página. Passo 2 aqui, isso aqui é um servidor, tá? Aqui foi feita a requisição, aqui é o on the server, que é o servidor. O servidor responde com os dados, geralmente HTML, XML ou JSON. O que acontece no servidor não faz parte do AJAX. Você precisa entender que quando você faz uma requisição no servidor, existem linguagens de programação que trabalham nesses servidores, como o ASP, o PHP, o Node, o Ruby, tá? Podem gerar páginas web dinâmicas para cada usuário. Quando há uma requisição AJAX, o servidor pode retornar HTML ou enviar os dados em outro formato, como o JSON ou XML, que o navegador pode converter em HTML. Por fim, the response, a resposta. O navegador processa o conteúdo e adiciona a página. Quando o servidor finaliza a resposta, o navegador dispara um evento, assim como acontece quando uma página termina de carregar. Esse evento pode ser usado para acionar uma função JavaScript, que processa os dados e incorpora apenas a parte necessária na página, sem recarregar o restante do site. Então o AJAX faz exatamente esse passo a passo aqui. Requisição, vai no servidor e depois volta a resposta. Tratando solicitações e respostas AJAX. Para criar uma solicitação AJAX, os navegadores usam o objeto XML HTTP Request. Quando o usuário responde à solicitação do navegador, o mesmo objeto XML HTTP Request processa o resultado. Então, basicamente seria assim, ó, a requisição. Uma variável, né, que vai receber esse objeto, que é o new XML HTTP Request. Isso aqui é uma instância do XML HTTP Request. Ela é criada usando a notação de construtor de objetos, com a palavrinha reservada aqui new, tá? Não se preocupe se você acha que isso é algo muito novo. A gente já usou, por exemplo, datas, né, para formatar data no JavaScript, e aí a gente utilizou o objeto date, né, o new date. A palavra new é usada para armazenar o objeto em uma variável. A variável XHR pode ser qualquer nome, tá? Mas aqui a gente convencionou esse nome. É um nome curto para XML HTTP Request, o nome do objeto. Já que xhr.open, aqui a gente está utilizando um método. E aqui dentro, algumas informações. Né? O get, pode ser por post. Nesse caso aqui, get. Tá? Aqui o endereço do arquivo e aqui o true. Então vamos explicar isso aqui. O método open do objeto XML HTTP Request prepara a requisição. E ele recebe 3 parâmetros. O primeiro, o método HTTP, get ou post. Nesse caso aqui, a gente pegou o get, ok? Geralmente o get é pela URL e o post é quando você posta, por exemplo, um formulário. A URL do servidor que processará a requisição. Então, get e aqui a URL, ok? E um valor booleano, indicando se a requisição deve ser assíncrona, true, ou não, false. Como ela vai ser uma requisição assíncrona, ou seja, eu não vou precisar carregar todo o meu navegador, a minha página, eu coloco aqui true no terceiro parâmetro. Então lembre-se, o método open ele tem 3 parâmetros. O primeiro é o método HTTP, get ou post.
Aqui a URL do servidor que vai processar e o valor booleano, true ou false. Quando a gente for utilizar o Ajax, nós vamos utilizar o true, porque vai ser um carregamento assíncrono, ok? E o xml.send. Depois nós vamos ver toda essa estrutura, tá? Não se preocupe. O método send, ele envia requisição ao servidor. Os dados extras podem ser passados dentro de parênteses, como parâmetros de busca. Então aqui, no caso, ele está fazendo uma busca search igual a Arduino. Não se preocupe com isso daqui, porque isso aqui é só um parâmetro que foi criado para esse exemplo. Mas a gente vai ver exemplos durante esse módulo do livro, tá? Se nenhuma informação extra foi enviada, pode-se usar o XHR, que é a nossa variável, .send, e o valor null, mas isso não é obrigatório. Ainda tratando solicitações, né, e respostas Ajax, para criar uma solicitação Ajax, né, como a gente falou, os navegadores usam o XML HTTP Request. Então, ainda, fazendo aqui a resposta, nós temos aqui a mesma variável, .onload, né? Onload é outro método. E aqui igual uma function, e dentro dessa function nós vamos colocar aqui alguns parâmetros. Quando o navegador recebe e carrega a resposta do servidor, o evento onload é acionado, tá? Esse evento dispara uma função anônima, é uma função sem nome, para processar os dados recebidos. 2. O código verifica o status da resposta do objeto XHR status. Então aqui, ó, nesse if aqui nós vamos verificar. O código 200 significa que a resposta foi bem sucedida. Então se a resposta do seu servidor for 200, vai significar que a resposta foi bem sucedida e aí ele vai prosseguir no processamento aqui dos resultados. Se isso aqui não der 200, ele vai pular, obviamente, isso daqui. Se essa propriedade estiver vazia, pode haver um erro na configuração do servidor. Então, só isso daqui já vai mostrar se o seu servidor está configurado para receber o Ajax. Nota importante para você aqui. O Internet Explorer 9 foi a primeira versão a suportar esse parâmetro para a resposta Ajax. Para navegadores mais antigos, recomenda-se usar o jQuery para manipular o Ajax. Formato de dados. Bom, isso aqui é muito interessante. A resposta a uma solicitação Ajax geralmente é dada em um destes três formatos: HTML, XML ou JSON. Aqui a gente vai ver uma comparação desses formatos e XML e JSON serão apresentados ao longo dos próximos slides, tendo em vista que HTML a gente já viu. Então, HTML você provavelmente já está mais familiarizado. Quando desejar atualizar uma seção de uma página de web, essa é a maneira mais simples de inserir dados em uma página. Quais que são as vantagens de usar o HTML? É fácil de escrever, solicitar e exibir. Os dados enviados pelo servidor vão diretamente para a página. Não há necessidade de processamento adicional pelo navegador, ao contrário dos outros dois formatos. Desvantagens do HTML. O servidor deve produzir o HTML já formatado para ser utilizado na página. Não é bem adequado para uso em aplicativos além da web browsers. A solicitação deve vir do mesmo domínio, tá? Então a gente vai ver depois a gente vai ver uma situaçãozinha aqui, esse via nota abaixo, explicando para você. O XML é semelhante ao HTML, mas os nomes das tags são diferentes, pois descrevem os dados que contém. A sintaxe XML também é mais rígida que do HTML. Vantagens: formato de dados flexível que podem representar estruturas complexas. Funciona bem em diferentes plataformas e aplicações. É processado usando os mesmos métodos DOM que o HTML. Desvantagens do XML: é considerado verboso, ou seja, as tags adicionam muitos caracteres extras aos dados. A requisição deve vir do mesmo domínio da página. Pode exigir bastante código para processar os resultados. JSON. JavaScript Object Notation, que é o JSON.
usa uma sintaxe semelhante à notação literal de objetos em JavaScript. Ele é usado para representar dados. Quais são as vantagens do JSON? Pode ser chamado de qualquer domínio, tá? A gente vai ver isso aí no JSON-P, né, cores, /cores. É mais conciso, menos verboso que HTML e XML. É amplamente utilizado com JavaScript e está se tornando mais popular em aplicações web. Desvantagens do JSON. A sintaxe não tolera erros. Um caractere errado pode quebrar todo o arquivo. Por ser JavaScript, pode conter conteúdo malicioso, né? O XSS. A gente até viu isso um pouquinho lá atrás no início desse livro aqui, mas a gente vai rever isso à frente. Só use JSON de fontes confiáveis. Então essas são as desvantagens do JSON. Bom, XML, Extensible Markup Language. O XML é muito parecido com o HTML, mas as tags contêm palavras diferentes. O objetivo das tags é descrever o tipo de dado que ela contém. Bom, um detalhe aí que ficou faltando falar, que foi naquelas notas que eu li no slide anterior, é que tanto o XML quanto o HTML, os navegadores eles só permitem que o Ajax carregue o HTML e o XML a partir do mesmo nome de domínio, né? A gente tem que ter ali o mesmo domínio quando se trata de HTML e XML. Então aqui nós temos um código XML, né? Abertura de tag, a versão, o encode, e aqui a criação de tag, né? Como ele diz aqui, ó, as tags contêm palavras diferentes. O objetivo das tags é descrever o tipo de dado que ela contém. Então você pode pegar muito XML com tags totalmente diferentes um do outro, tá? Criação. Então, da mesma forma que o HTML é uma linguagem de marcação que é usado para descrever a estrutura e a semântica de uma página web, o XML ele pode ser utilizado para criar linguagem de marcação para outros tipos de dados, né? Desde relatórios de ações até registros médicos, né? A gente pode criar isso aí com XML. As tags em um arquivo XML devem descrever os dados que contém. Então, ó, location é o endereço, date, né? Aqui é uma data de maio, 1º de maio, map, aqui seria uma imagem do mapa, tá? Teoricamente seria isso. E como resultado, mesmo que você nunca tenha visto o código, né, esse XML, é possível entender o que os dados representam, né, as informações, no caso aqui, sobre vários eventos. Nós temos aqui evento 1, evento 2, evento 3. Né? O elemento events, que é esse principal aqui, que engloba todo mundo, ele contém vários eventos individuais. Então o XML ele funciona em qualquer plataforma e ganhou uma grande popularidade no início dos anos 2000, porque ele facilitava a transferência de dados entre diferentes tipos de aplicações. Então o XML ele foi muito utilizado. Ainda algumas aplicações utilizam o XML. Né? É um formato de dados muito flexíveis, pois é capaz de representar estruturas complexas com o XML, sem precisar do HTML. Então você pode processar o arquivo XML usando os mesmos métodos DOM que o HTML, que a gente já utilizou anteriormente. Você pode utilizar tudo aquilo que foi feito lá aqui, tá? Manipulação do DOM. Então, como diferentes navegadores lidam com espaço em branco em documentos, XML/HTML, eles podem ser utilizados de maneiras diferentes. Né? É mais fácil processar o XML usando o jQuery em vez do JavaScript puro, né? Assim como acontece no HTML. É o que a gente viu lá no início, vamos dizer assim, o JavaScript bem primitivo. Depois a gente passou para a biblioteca do jQuery, e aí ficou mais fácil a manipulação. Né? Isso acontece também com o XML, não só com o HTML. Já o JSON, seria a notação de objeto JavaScript, os dados podem ser formatados usando o JSON.
né? Pronuncia-se JSON, exatamente como eu estou falando aqui com você. É parecido com a sintaxe de objeto literal, mas não usa objetos. Então, olha que interessante, ele é parecido, mas não usa objetos. Você não vai ter a palavrinha de new, né, e o nome de um objeto. Não vai ter, não vai instanciar uma classe nem nada. Mas ele, literalmente, ele tem a sintaxe de um objeto. Então, olha só. Abre e fecha chaves. Você coloca entre aspas duplas, né, a propriedade e o valor. Aqui o valor da location, capacidade, né, o booking, o valor true. Quando é numeração, não usa aspas. Quando é booleano, não usa aspas. E quando é string, você usa aspas. Então, o tipo de dado pode ser uma string, number, boolean, array, object e null. Ok? Trabalhando ainda com dados, né? Aqui com JSON. A gente pode escrever ele, o objeto, dessa forma aqui. Ou ele pode ser também, né, o primeiro formato aqui é aquele formato que a gente faz a indentação, usando quebra de linha, espaçamento. Ele facilita aqui a leitura. Ou a gente pode utilizar ele aqui em uma única linha. Cada objeto aqui tornando-se mais compacto. Nós temos aqui ele em uma única linha. Ok? A gente vai ver aí que é muito comum a gente utilizar no JSON a função JSON.stringify, que converte o objeto JavaScript em string JSON. E nós vamos utilizar também o JSON parse, que converte uma string JSON em um objeto JavaScript. Nós vamos utilizar isso nos exercícios mais à frente. Então grava esses nomezinhos aí. Vou até deixar aqui na tela. JSON stringify e JSON parse. Bom, carregando HTML com Ajax. O HTML, né, é o tipo mais fácil de dados para adicionar a uma página usando Ajax. O navegador, né, a renderiza como qualquer outro HTML. As regras CSS para o restante da página são aplicadas ao novo conteúdo. Então, quando eu faço o carregamento do assíncrono, não importa se o Ajax ainda não deu as caras, ele não carregou ainda, o HTML vai ser carregado, tá? Então, carregando dados sobre eventos Ajax, né, que a gente está vendo aqui, a gente vai ver o resultado. Isso aqui é um exercício, tá? A gente vai ver o resultado e você vai entender como que funciona o carregamento assíncrono, né, do Ajax. Bom, olha só, nós temos aqui um objeto, né, introduzindo aí o Ajax para você começar a ter aí um contato com o Ajax. Nós temos aqui um objeto que instancia aquele objeto, né, que é o XML HTTP request. Aqui nós estamos criando um objeto, né, XML HTTP request, atribuindo ele a uma variável. Em seguida, nós vamos aplicar o método para fazer... aqui na verdade vai ser o carregamento, tá? Vai ser o carregamento. Esse carregamento aqui, ele vai chamar essa função anônima. Essa função vai verificar se o meu servidor responde 200, que é o OK. A gente vai utilizar sempre 200. Existem outras numerações que são outros tipos de resposta. Mas para ver se está funcionando, né, o servidor, nós vamos utilizar aqui igual a 200. Então, se essa função aqui, na verdade, se esse objeto aqui, onload, no carregamento dele, né, eu atribuí aqui a variável, no carregamento dele, na função anônima, imediatamente ele chamar o 200, a resposta dele for 200, em seguida ele vai atualizar aqui o conteúdo, ok? Como que a gente faz isso? Através do método, né, HTTP get, depois o caminho da página e o true, porque eu quero isso de forma assíncrona. Independente se ele carregou aqui ou não, né, o onload, a minha página já está carregando, né? E aqui um null para enviar uma solicitação. Bom, pode parecer um pouco confuso, porque você está vendo esse primeiro conteúdo do Ajax, mas a gente vai desenvolver a prática para desmistificar isso.
abra seu Visual Studio Code e aí vai ter para você a biblioteca pronta do módulo 8. Vai ter a pastinha CSS, a pastinha Data, que a gente já vai ter aí alguns arquivos. A IMG também vai ter alguns arquivos. E a JS, que vai ter aí alguns arquivos para você. Eu vou deixar para você os arquivos das aulas que a gente for fazendo, tá? Não vai estar todos os arquivos prontos. À medida que a gente vai avançando nos módulos, você vai ter aí acesso aos arquivos. Então, abra aí o seu data.html, data-html.html e o data.html.js, que é esse arquivo principal que a gente vai trabalhar aí. Então, vamos lá. Vamos entender aqui o JSON, né? Abra aí no seu navegador o HTML e vamos começar a trabalhar aqui com o nosso JavaScript JSON, ok? Fazendo aí as nossas requisições. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar o objeto XML HTTP Request. Então, para isso, eu vou vir aqui, var, e vou, igualzinho está no livro, XHR, recebe, new, que é para instanciar, isso aqui é o objeto, new, vou instanciar o quê? O XHTTP Request. Abro, fecho parêntese, ponto e vírgula. Somente isso. Então, deixa eu até comentar aqui para ficar bonito. Criando um objeto XML HTTP Request. Só isso por enquanto, tá? Então, aqui, criamos um novo objeto que é usado para fazer requisições HTTP assíncronas, tá? Requisições assíncronas. E ele permite buscar dados de um servidor sem precisar carregar a página. Então, essa é a função desse cidadãozinho aqui, ok? Próximo passo, nós vamos aqui definindo a função que será chamada quando a resposta chegar. Então, nós vamos criar uma função que só será chamada quando a resposta chegar, ok? Então, para a gente ver isso daí, nós temos que ver se a resposta vai chegar. Então, eu vou pegar a minha variável que eu criei lá em cima, xhr.onload, que vai receber uma função anônima, que a gente já trabalhou com funções anônimas. Então, function, abre, fecha chaves, ponto e vírgula aqui. Aqui dentro, quando a página, né, quando houver a chamada, né, o onload, que nesse caso aqui seria o carregamento da página, eu quero que ele faça uma verificação. Se o xhr.status, tá? É uma propriedade desse objeto aqui, o status. Quando o status for igual, ou seja, idêntico a 200, abro, fecho chaves, e eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um document.getElementsById, aonde? No content. Nós temos aqui, ó, o content. Eu quero que aqui dentro, né, que é o conteúdo, eu quero que ele pegue esse elemento, .innerHTML. Já disse para você que eu não gosto muito de utilizar o innerHTML, sou mais o text content, mas nesse caso aqui, como a gente vai incluir HTML, eu vou deixar HTML, innerHTML, você vai entender por que eu estou colocando isso aqui. xhr.responseText também é uma propriedade do objeto XML HTTP Request, ok? Ctrl S para salvar, não fez nada, mas está pronta aqui a nossa função, tá pronto. Então, o que eu fiz aqui, passo a passo? O XHR onload, ele define uma função que será executada quando a requisição for concluída com sucesso. O XHR status igual a 200,
ele verifica se a resposta do servidor foi bem sucedida. Aqui, ó, código HTTP 200 significa ok, tá? Deixa eu até comentar aqui para você ter isso aí documentado. Código HTTP 200 significa ok. Aqui embaixo, aqui a gente já sabe, né? O document get element by ID, no caso content e o in HTML, eu coloquei aqui o XHR response, tá? O que ele vai fazer aqui? Ele vai atualizar o conteúdo com a resposta obtida no servidor. Então aqui tem uma coisa importante. Essa parte do código só funcionará em servidor. Como a gente está trabalhando aqui localmente, eu estou utilizando aqui, se você não utiliza ainda, quando eu vou abrir aqui, eu utilizo essa extensão aqui, ó, que é a extensão Live Server. É como se estivesse simulando um servidor real. Se você não tiver instalado ela, você precisa instalar ela, ir no seu arquivo HTML, clicar com o botão direito do mouse e vir aqui, ó, Open with Live Server. É como se fosse um servidor ao vivo, que é exatamente essa página aqui que a gente está trabalhando. Se você ainda não fez isso, faça isso. Senão você não vai conseguir executar aqui o Ajax. Ok? Bom, próximo passo agora. O que nós vamos fazer? Nós vamos preparar a requisição. Então aqui embaixo, mais uma vez, eu vou vir dar um XHR, minúsculo, né? XHR.open. Abro. Primeira coisa que eu vou fazer é o método. Qual vai ser o método? Vai ser o método get. Maiúsculo, get. Vírgula. Qual o segundo parâmetro? A URL. Esse segundo parâmetro, você vai buscar dentro da sua pastinha aí. Vai ser a data. E nós vamos buscar o data HTML. Eu vou abrir esse data HTML aqui no navegador para você ver ele. Ó. Deixa eu abrir ele aqui. Ele acabou abrindo do outro lado. Olha só, ele deu um erro. Ó, ele tentou abrir aqui, ele deu um erro. É isso aqui, ó. Ok? É o arquivo data HTML. Eu vou fechar ele aqui e vou abrir ele aqui no nosso... Olha ele aqui, ó. O que é o arquivo data HTML? Que está dentro da pasta data, que é diferente do nosso data HTML. Esse aqui é o arquivo principal do sistema. O data HTML dentro da pastinha data, dentro dessa pastinha aqui que você já tem ele pronto, ele nada mais, nada menos do que arquivo texto HTML. Né? Uma marcação aqui HTML, uma div, duas div, três divs. Buscando uma imagem com um textinho, nada além disso. Vou fechar ele aqui, voltar aqui para o nosso data HTML.js. Só que eu quero fazer o seguinte, eu quero puxar ele aqui para dentro. Eu quero puxar ele aqui para dentro. Com o nosso caminho vai ficar data, minúsculo, né? Data barra data.html. E eu quero assíncrono. Então eu vou dar um true. Ponto e vírgula. Então, explicando o código, o que eu fiz? Utilizei aqui o método open, né, que é um método do objeto HTTP request, é esse método aqui, esse objeto aqui, perdão. E aqui o método, ele vai pedir se é get ou post, eu utilizei o get. A URL, eu indiquei para ele aonde está o arquivo. E o assíncrono true. Por quê? Porque eu quero que ele carregue independente do restante, tá? Na verdade, eu quero que o restante carregue independente se vai acontecer ou não o carregamento assíncrono. Então, vou dar aqui um Ctrl S para salvar. Ah, ficou faltando aqui um detalhe. Enviar requisição. Então, para a gente enviar a requisição, nós temos que dar um send. Então, xhr.send. E aqui eu coloco null. Por que eu coloco null? Ponto e vírgula. É um argumento que indica que nenhum dado adicional precisa ser enviado. É só isso.
Então, por isso que eu coloco null. Se eu tivesse mais dados que fosse enviado, eu teria que colocar aqui. Então, aqui nenhum dado adicional é enviado. Ctrl S para salvar. E ele fez a requisição certinha e acrescentou aqui o meu HTML aqui dentro. Então, olha só, dando uma passada geral. O HTTP request aqui, o XML HTTP request, é um objeto. Eu instanciei ele nessa variável aqui, XHR. Dei um onload e disparei uma função. Se o status dessa função der 200, quer dizer que está funcionando a minha requisição, tá? O Ajax está carregando dinamicamente, e aí eu posso jogar parâmetros, eu posso jogar coisas para ele fazer aqui. O que eu fiz? Eu peguei o documento getElementById na div content e acrescentei o inHTML. O que eu vou acrescentar nesse inHTML? Eu vou acrescentar o XHR response. O que é esse XHR response? O XHR response ele vai corresponder ao que eu vou pegar aqui no XHR open pelo get na URL data .html true. E aí eu mando a requisição. E aí ele vai exibir esse conteúdo aqui. Então, note que isso aqui, o response, vai estar linkado com o que eu vou trazer. Ok? Esse response vai estar linkado aqui, no caso, com o que eu vou trazer. E aí, quando eu dou Ctrl S, ele vai assincronamente. Óbvio que aqui você não vai conseguir perceber. Se eu tivesse aqui um evento de um clique, de um formulário, alguma coisa, ficaria mais fácil o teu entendimento. Porém, aqui eu já estou fazendo de algo pronto. Eu estou pegando aqui esse data HTML, está vindo pronto. E esse data HTML, que está dentro da pastinha data, se você perceber, ele vem aqui com as tagzinhas de nome, no caso aqui o nome da cidade, aqui a data, e aqui uma imagem que ele pega na página, na pasta IMG. Se a gente for dar um console aqui, inspecionar código, cadê? No elemento aqui, deixa eu voltar, cadê? Deixa eu abrir isso aqui, está confundindo um pouco aqui. Ó, se eu for inspecionar aqui, cada um desses caras aqui, eu acho que subiu aqui o meu CSS, né? Deixa eu abrir aqui. Ó, nós temos o evento, nós temos a imagem, nós temos o alt e temos um parágrafo aqui dentro. Então, cada divzinha de evento ainda tem um BR. Tem a data e tem o nome. Então, ele pegou isso aqui de forma assíncrona. Independente do restante do carregamento, né? Ele vai carregar separadamente. Basta ter resposta do servidor. E é claro que aqui a gente não teve nenhum evento, um clique, não teve nada. A gente fez o carregamento junto com onload. E aí obteve a resposta 200 do nosso servidor. Ele carregou para a gente aqui na nossa div content a resposta que veio aqui do open. Ok? Bom, essa é a nossa primeira aula, o primeiro contato aqui com o Ajax. Né? Ajax JSON. A gente ainda não viu a parte do JSON. Vamos ver mais à frente. Então pode surgir dúvida, tá? Pode surgir dúvida, é um conteúdo novo para você. E eu quero que você comente aí abaixo o que te deixou mais na dúvida, o que você não entendeu, para eu poder te ajudar a solucionar essa dúvida. Para você prosseguir, né, conseguir entender o restante, porque o capítulo de Ajax JSON, ele também é um capítulo extenso. Nós vamos ter bastante exercício para poder passar para o próximo capítulo lá na frente, que nós vamos entrar lá na frente nas APIs. Então você precisa ter um entendimento disso aqui, ok? Apesar de ser um livro que abrange muito conteúdo, pode alguma coisa passar batido e você não compreender perfeitamente. E nós não podemos deixar dúvidas para trás, ok? Forte abraço, então. Vejo você na próxima videoaula.